Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém. Isso, me ajuda aí. Quero dizer que nesta noite o motivo é de grande alegria, porque estamos reunidos na casa do Senhor nosso Deus. Está melhorando. Não sei que vai ficar. Sem perca de tempo, os irmãos abrem as vossas Bíblias, livro de 2 Reis. Glória a Jesus. 2 Reis, capítulo 5. Eu ministrei esta palavra, foi em 2017, 2018, ainda estávamos na varanda. Oh, glória a Jesus. Eu acho que eu tenho ela lá no Facebook, tem lá. Quantos acharam? Diz amém. Quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz, viu? Eu queria estar aqui mais vezes, mas os idosos estão na área de risco, né? E quase, irmã, e quase não saio de casa, né? Glória a Jesus. Mas graças a Deus, assim que a gente pode, nós estamos aqui. Quem achou diz amém. Leiamos então. O texto magno está dizendo: Naamã é curado da glória a Jesus. Diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, e era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão valoroso, porém, glória a Jesus. Assentei-vos, por favor. Glória a Deus. A gente nunca conseguimos ministrar a mesma mensagem da mesma forma, né? Mas se os irmãos quiserem ver na íntegra a primeira, é só ir lá no Face, acho que o Sidney tem. Glória a Jesus. Mas vamos lá. Nós precisamos entender o porquê Deus dá vitória para um país que é inimigo do seu povo. Por quê? Deus dava vitória para a Síria, abençoava nas batalhas a Síria e não o seu povo no momento de crise. Por quê? Porque o texto diz aqui que Deus era com Naamã. E Naamã aqui é general do exército da Síria, inimigo declarado de Israel. Mas como entender? Como nós vamos entender o porquê Deus dá vitória a uma nação inimiga de seu povo, e é com aquele que está à frente
desse grande exército e não do seu povo. Por quê? A questão é que quando Deus faz uma promessa, para nós entender a analogia da família de Naamã, nós precisamos entender o início, precisamos entender o princípio da família de Naamã, ok? Deus fez uma promessa para Jacó, e a promessa que Deus fez para Jacó é que a descendência de Jacó, olha só, Deus continua o que ele fez na vida de Arão, de Abraão ou de Abrão, né? Conforme falava-se no início, uma palavra abreviada de Abraão era Abrão, não era Abraão. Então Deus faz uma promessa, troca o nome de Abrão para Abraão. A promessa que Deus faz na vida de Abraão não se cumpre na vida de Abraão e também não se cumpre na vida de Isaque, seu filho. A promessa se cumpre na vida de Jacó. Glória a Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós olhamos o quê? O pai da fé. Nós olhamos o patriarca, da onde Deus faz um pacto, depois do primeiro concerto feito com Sete e com Noé. Deus faz um pacto com Abraão. Só que o pacto era que a descendência, a geração, seria tanto como a areia da praia e tanto como a areia do mar, e assim bem como as estrelas do céu. Só que a promessa não vai cumprir, porque não dá tempo. Chega-se os dias de Abraão, vence os dias de Isaque, chega-se os dias de Isaque, e começa-se os dias de Jacó, e Deus faz promessa para Jacó, ou seja, Deus continua a promessa que fez lá atrás na vida de Abraão, ou seja, vai se cumprir em Jacó. Glória a Jesus. Jacó, ele tem 12 filhos. Jacó tem 12 filhos. Isso só de varões. Porque na verdade, Jacó, ele vai gerar. Da família de Jacó, são 13 filhos. 13 filhos. Glória a Jesus. 12 são varões. 12 são varões. E uma menina, cujo nome chama-se Dinar. Glória a Jesus. Quase não se vê falar de Dinar. Quase não se fala da menina. Porque em Israel, se você não sabe, em todo o território israelita, até a data de hoje, não se conta número de mulheres. É por isso que quando nós olhamos as 12 tribos de Israel, nós não olhamos o nome, aleluia, de Dinar. Nós só olhamos, observamos e lemos o nome dos 12 filhos de Jacó. Glória a Jesus. Mas na verdade tem uma menina no meio. Glória a Jesus. Porém não era contada. Só que, como Deus é maravilhoso, por que Deus não conta o número de mulheres em Israel e não permitiu que entrasse na conta? Glória a Jesus. Isso pelo menos enquanto vive na terra, viu? Glória a Jesus. Isso foi até Jesus voltar, até Jesus vir. Até a vinda do Messias nos dias de Israel. Até na vinda do Messias. Depois que Jesus chegou, Jesus mudou algumas coisas. Não é que ele alterou, ele simplesmente, fez saber a memória das grandes e pequenas mulheres de Deus. Glória a Jesus. Então vamos saber. 12 filhos. Vamos lá? Nós falamos do
primeiro filho de Jacó, cujo nome é Judá. Falamos do segundo, que é Ruben. Depois falamos de Gad, falamos de Azer, falamos de Naftali, ou Naftali, falamos de Manassés, Simeão, Levi, Esacar, Zabulon, José e Benjamim. São estes os filhos homens de Jacó. Ou seja, cada filho de Jacó representa uma tribo, ou seja, 12 tribos, 12 nações que estão espalhadas sobre a face da terra. Ou seja, a promessa de Deus na vida de Abraão, ela se cumpre na vida de Jacó. Glória a Jesus. Na vida de Jacó. Jacó é o que de Abraão? Se Isaque é filho de Abraão, Jacó é o que? Neto. Então a promessa de Deus se cumpre na vida do neto de Abraão. Ei, escute uma coisa que eu vou te dizer nessa noite. Às vezes nós pensamos que tudo que Deus tem para nos dar vai se cumprir nos dias que queremos que se cumpra. Glória a Jesus. Talvez Abraão pensara que tudo que Deus prometeu na sua vida se cumpriria nos dias em que ele planejou, nos dias que talvez ele imaginou que acontecesse. Mas a promessa acontece na descendência de seu neto, cujo nome é Jacó. Mas espera aí, pastor, o senhor está pregando sobre Naamã. Calma aí, eu tenho que te explicar isso, porque senão você não entende. Por que que Deus era com Naamã? Por que que Deus era com ele? Por que que Deus abençoava esse homem que lutava à frente do exército inimigo do seu povo? Glória a Jesus. Você precisa entender. Aleluia, porque senão você vai começar a comer gato por lebre. Glória a Jesus, você não vai entender. E eu não costumo pregar, aleluia, sem te explicar. Se eu não conseguir explicar, eu não consigo pregar. Vamos lá. Entre os filhos de Jacó, diga, entre os filhos de Jacó, um se destaca, cujo nome chama Benjamim. Glória a Jesus. Depois de José, Benjamim era o mais amado. Aleluia. Benjamim era o caçula de Jacó. Era um novinho, era criança ainda quando José foi ali enganado pelos seus irmãos lá na terra de seu pai. Glória a Jesus. Quando José ele foi vendido pelos seus irmãos, Benjamim era criança de colo. Benjamim era pequeno. Glória a Jesus. Da tribo de Benjamim sai uma família, uma descendência da tribo de Benjamim, que vai, louvado seja o nome santo do Senhor, gerar um rapaz, um menino. O menino cresce e começa a gerar a sua própria família, que vai nos dar uma ciência em que a família desse menino chama-se então os Naamitas. Ei, Naamã é descendente da tribo de Benjamim. É por isso que Deus era com ele. Glória a Jesus. O que Deus mais observa na vida de uma pessoa é o caráter da pessoa. O que Deus mais observa na vida de um servo é a sinceridade desse servo. O que Deus mais observa na vida de um servo é a sensibilidade que esse servo tem, aleluia, de estar na tua presença e de fazer a tua obra. Aleluia. Deus observa isso nas nossas vidas. Deus observava isso na vida de Naamã. Glória a Jesus. Não é fácil chegar a um posto de general. Não é fácil chegar a um posto de general. Não é de qualquer maneira que se chega a um posto de grande excelência. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus.
que Deus me deu uma mensagem nessa noite. Diga assim: Deus me livrará dessa lepra. Glória a Jesus. É verdade. Deus nos livrará dessa lepra. E depois eu vou te explicar aqui que tipos de lepra. Não é fácil chegar ao posto de general. Os militares de plantão que me ouvem nessa noite, e aqueles que entendem um pouco da hierarquia militar, sabe, tem ciência do que eu vou falar. Primeiro você entra, quando vai se apresentar às Forças Armadas, entra como recruta, ainda não como soldado. Primeiro se apresenta e, se passar, entra como recruta. Fica 1 ano como recruta para se formar soldado. Isso é se enganjar. Aí ele forma soldado, mas ele é recebido, recebe o fardamento, porém ainda é recruta, não é soldado ainda. O soldado, ele só vira depois de 1 ano, em que vai chegar os momentos de enganjamento, ou seja, ele tem que enganjar para seguir carreira como soldado. E tudo tem um tempo. 1 ano como recruta, e depois ele enganja como soldado. E tudo tem o seu tempo. Quando ele enganja como soldado, ele fica mais um período de entre 1 a 2 anos. Ele tem opção para ser um cabo temporário, através de concurso dentro das Forças Armadas, ou ele tem opção de ser um cabo com o tempo de exército, ele vai a cabo. Ou ele pode ser um sargento temporário, ou com o tempo de exército ele vai ser um sargento temporário. Então tudo dentro do seu tempo. Primeiro vem recruta, depois vem soldado, depois de soldado ele vem a cabo, depois de cabo ele vem a aspirante, ou seja, a subtenente, melhor dizendo, depois a aspirante, de aspirante segundo tenente, depois de segundo tenente ele vem a primeiro tenente, depois de primeiro tenente ele vem a capitão, de capitão ele vem a major, de major tenente coronel, de tenente coronel ele vem a coronel, de coronel ele vem a coronel de divisão, que seja 3 estrelas em forma de triângulo. De coronel de divisão ele vem, de general de divisão ele vem a ser então general, ou seja, general de 4 estrelas de forma quadrada. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para liderar não só um exército, mas ele fica responsável pelo estado. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Naamã não caiu de paraquedas dentro do exército da Síria. Ei, Naamã não caiu de paraquedas nesse exército que o mesmo liderava. Ele teve uma história, ele teve um princípio. Todos nós temos uma história, todos nós temos um princípio, todos nós temos um começo na nossa trajetória. Ninguém aqui caiu de paraquedas. Todos que estão aqui têm um princípio, todos que estão aqui têm uma história para contar. Glória a Jesus. Um homem que não foi introduzido no exército, ou seja, ele cavou poço, ele teve uma história, ele subiu de posto, porque a sua postura e o teu caráter o levou a ser privilegiado. Ei, não foi por mera apresentação ou indicação para que ele fosse general. Não, este homem lutou em guerras. Esse homem teve inúmeras batalhas. Esse homem já teve ao fio da mira do seu inimigo. Esse homem foi valente.
esse homem defendeu, esse homem fez vitória para a sua pátria, ainda sendo ele não natural da Síria, mas fez história através das batalhas e das guerras que o mesmo liderava para o seu país, a qual ele mesmo representava. Então nós podemos observar que esse homem tem uma história. E o interessante, Deus era com ele. Deus o observava. Glória a Jesus. Podem até falarem, ou podem até ter falado, por que Deus dá vitória para um homem que não é de Israel? Porque tem muita gente que acha, quando fala em Naamã, poxa, tanta gente para Deus abençoar, e Deus vai abençoar logo um homem que não é de Israel. Tu que pensa que ele não era? Ele era descendente, ele era israelita, só não cresceu em Israel, aleluia. Simplesmente ele cresce fora de Israel. Simplesmente ele não se alistra no exército de Israel, ele se alistra no lugar aonde ele cresceu, aonde ele virou rapaz, aonde ele virou um homem, aonde ele criou família, aonde ele estudou, aonde ele edificou os seus primeiros passos. Não foi dentro de Israel. Tem hora que Deus te leva para longe. Tem hora que Deus te tira do meio da sua parentela, do meio da tua família, para te honrar e para te levantar em outro lugar. Com Naamã não foi diferente. Deus tirou Naamã do meio da tribo de Benjamim e jogou Naamã lá no meio da Síria, em um país que não era o seu, para que através da vida de Naamã, o Israel, o povo de Deus, viesse acordar um pouco para a vida. Glória a Jesus. Só que Naamã criou fama, Naamã criou status. Glória a Jesus. E às vezes ficam me perguntando, pastor Pérez, como que ele pegou lepra? Tem explicação para a lepra de Naamã? Tem. Qual foi a forma que ele pegou lepra? Meu Deus do céu, deixa eu tirar isso aqui porque eu não... Eita Jesus. Naamã era soldado, irmão. Ele era guerreiro. E eu entendo que quando você vai fazer uma campana, ou quando você vai marcar o perímetro, vai estudar o seu inimigo, ou vai fazer uma espreita, uma espera, para surpreender o seu inimigo. Muitas das vezes o soldado ele tem que rastejar. Ele se ajoga no chão e vai rastejando para não ser detectado pelo seu inimigo. A lepra é uma doença muito comum em Israel. Uma doença que não tem cura. Nos dias de Israel não tinha cura para a lepra. Mas pastor, tem hoje? Tem. Hoje tem cura para a lepra, mas antes não tinha cura para a lepra, porque hoje cumpre a Bíblia. Jesus disse que a ciência se multiplicaria, e através da multiplicação da ciência, através dos estudos, há uma vacina para a lepra, mas antes não tinha uma vacina para a lepra, e era muito comum as pessoas morrer de lepra, e a lepra era uma doença que pega, louvado seja Deus, ela fica impregnada no local, e se você encostar, ela pega com um contato, até se encostar na roupa pega a lepra, tanto no apertar de mão, num abraço, como
ao encostar na roupa de um leproso, você contaminava a lepra. Se você tocasse na roupa de um leproso, você contraía a lepra. Glória a Jesus, uma doença terrível, uma enfermidade que mata aos poucos, ela corrói a carne, o tecido, e ela só para de corroer quando chega no osso. A pessoa vai se podrificando aos poucos. Começa com uma manchazinha branca, tipo essa Vitorigo aí, uma manchazinha branca. A diferença é que a lepra, o local da enfermidade, ela mata o tecido. E quando mata o tecido, você não consegue sentir dor naquela região que a enfermidade está. Como se identifica uma lepra? Existem duas maneiras de identificar uma lepra. A primeira é quem entende do assunto e sabe identificar a doença sem mesmo fazer um teste. É porque vai ver o tecido podrificar. Ei, irmão, é terrível ver a pessoa se podrificando. É como se levasse uma mordida de uma cobra pico de jaca, que a sua lesão faz com que a região afetada fica necrosada, fica podrificada. Glória a Jesus. Então o médico fazia mais ou menos assim, não era muita coisa que ele fazia para identificar, não. Ele pegava, escute bem, ele pegava uma agulha, material cirúrgico de ponte agudo. Ele pegava uma agulha e ia no local da ferida e espetava com aquela agulha e descia a agulha naquela região. Se a pessoa gritasse ai, 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 não era lepra. Era constatado uma enfermidade parecida, dava-se o nome de chagas, mas não era lepra. Mas se uma vez que o médico pegasse o material pontiagudo e fosse na região da ferida e colocasse, e você olhando para ele sem gritar ai, 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 ele tirava, limpava aquilo, imediatamente pegava o teu nome, o nome da tua família, de toda a sua família, o seu nome, pegava o soldado e já mandava te conduzir para fora da cidade. Você era excluído do seio da família e colocado fora da cidade. E ele mandava pendurar uma plaqueta com o teu nome, nome dos teus pais, na entrada da sinagoga. Ou seja, eles faziam questão que todos o te conhecessem. Eles faziam questão que todos viessem a saber que você, fulano de tal, filho de Bertano, filho de Bertana, tinha lepra e estava exilado no vale dos leprosos. Vai vendo? Ei, meu Deus do céu. Era assim que fazia. Todos sabiam que você tinha lepra. Automaticamente você era exilado e ficava lá para morrer. Todos que iam para o leprosário não voltavam. Todos que iam para lá morriam, não voltavam. Não tinha cura, a não ser que Deus o curasse. A não ser que um milagre viesse a acontecer por meio de Deus. Fora disso, era morte. Uma morte cruel. Coisa horrível. Coisa de espantar, de arrepiar o cabelo. Olha aqui. Glória a Jesus. Agora imagina a pessoa morrer aos poucos, missionária Adriana, podrificada, vendo cair dedo, vendo cair pedaço de carne, podrificada, de passar aqui e o odor da carniça, pegar a pessoa lá fora, tem algo morto aí. Ei, o leproso vivia da companhia da morte.
24 horas acompanhado da morte. Você nunca cheirou a morte? Você não sabe o que é o cheiro de morte? Passa em um lugar aonde tem um animal morto ou uma pessoa morta, tu vai saber que tem morte ali. Você vai sentir o odor da morte. Agora imagine você sentir o odor da morte, você vivo. As pessoas olhar para você e se afastar de você. Ei, estamos vivenciando isso nos dias de hoje. Quando alguém traz a notícia que uma pessoa está com Covid, a primeira coisa é: se afasta de mim, passa para lá que eu fico para o lado de cá. Ei, a lepra era 50 vezes pior do que isso. Só de você ficar exilado e não poder retornar à tua casa, já era mais do que humilhação de morte. Mas pastor, o texto diz que ele é um general e contraiu lepra. Mas Deus era com ele. Deus era com Naamã por causa do caráter de Naamã. Deus era com Naamã porque Naamã não se vendia. Ele não vendia o caráter dele. Ele era varão muito valoroso, homem de grande respeito. Ei, Jesus. Deus era com ele porque ele era homem de caráter, homem de decisão e de palavra. Só que no meio das emboscadas, das incursão militar, Naamã muitas vezes tem que cair junto com a tropa e fazer uma escalada rastejante. É lógico, usava armadura. Ei, no campo de batalha, no campo de espreita, Naamã está rastejando em um lugar que morria muita gente, em um lugar de batalha que muitos soldados morriam ali. Principalmente os leprosos passavam por ali, sentavam, descansavam naquela região, dormiam por ali. E lá está Naamã, passando, rastejando. Ei, provavelmente, ele passou em um lugar que um leproso também ficou. E a lepra pegou na sua armadura e passou para a sua carne. Ele contrai lepra, porém não podia falar que estava leproso. Ei, tem coisas na nossa vida que ainda que doa, não podemos relatar para qualquer pessoa. Às vezes não podemos relatar. Queremos a cura, mas a quem confiar a palavra? A quem confiar a palavra de socorro? Porque às vezes você pede socorro para uma pessoa e ela, ao invés de te ajudar, ela te arrebenta. Ela pega a tua palavra, ao invés de procurar ajuda para você, ela vai acabar de te matar. Vou acabar de matar porque já está morto mesmo, eu mato e acabou, e fica assim mesmo. É desse jeito. Ao invés de te ajudar, de te dar a mão, ela termina, missionária Adriana, de te derrubar, de te matar. Já está morta mesmo, vou meter os pés, acabou e ninguém vai sentir falta. É desse jeito. Ele pega a lepra. E quando Naamã vai se apresentar ao exército da Síria, lá vem Naamã, ó, em cima do teu cavalo de guerra, naquele trote de general, e todos que viam o general diziam: ei,
aí vem o general, o grande general Naamã. Ei, o homem tinha tanto respeito, ele tinha tanto respeito, que quando ele chegava, todos se curvavam, todos batiam na armadura, pá, e se curvava. Ou seja, uma forma de prestar continência com grande reverência ao grande general Naamã. Só que por ser general, ele achava, dentro dele ele achava que ele não poderia se curvar para ninguém, sendo ele general. Leproso. Todos viam Naamã só na sua aparência espetacular de um grande general. Mas quando ele chegava em casa, ele se deparava com a verdadeira realidade da sua vida. Oh, glória a Jesus. Quando ele chegava em casa, ele se deparava com a verdadeira realidade da sua vida. Na guerra ele mandava, na guerra ele dava ordem, ele liderava. Naamã, uma vida bem sucedida. Naamã, uma família bem sucedida, com vários funcionários, terras em abundância. Naamã, um homem rico, um homem de prestígio, um homem de grande reputação, um homem que se mandava vai, o servo ia, se mandava vir, o servo vinha. Um homem que não faltava nada, bem materiais, nada faltava para ele. Ele tinha pratas em abundância, ele tinha ouro em abundância, ele ganhava presente de várias nações aliadas da Síria, levavam presentes para o grande general Naamã. Quando colocava a sua armadura, aquela coisa radiante, todos queriam ser Naamã. Todos queriam se aproximar de Naamã. Todos queriam e todos regozijavam quando via Naamã. Ei, um general com todos os prestígios, agora está vivendo uma vida de aparência. Ei, o que é isso, pastor Pérez? Mas o homem não é tudo isso que o senhor falou? É. Só que agora, depois da lepra, Naamã está vivendo uma vida de aparência. Depois da lepra, lá fora está bem adornado, porque a lepra está dentro da armadura. A lepra está por dentro da armadura. Ei, lá fora todo mundo via Naamã brilhando, todo mundo via Naamã no status, todo mundo via Naamã regozijando do seu ego, do seu bem-estar, da sua posição. Mas quando chegava em casa, Naamã se deparava com uma realidade espantosa. Ei, tem muita gente que nem ele, que já viveu uma realidade na sua vida, já foi original em tudo na sua vida, mas hoje vivem de aparência. Aleluia. Ei, são lepras que precisam sair da nossa vida. São lepras que precisam, ser tiradas. Ele está vivendo de aparência. Ele sai para a guerra, ele ganha a batalha, ele vai para o palácio, é convidado para os jantares mais maravilhosos que você possa imaginar.
é convidado para a cerimônia de posse de um rei, de um vice-rei, de um príncipe. Mas quando ele chegava em casa, missionária Adriana, ele se deparava com uma realidade espantosa. A questão era, quando ele tirava a armadura. Ei, uma coisa é eu estar brilhando com uma armadura, mostrando para você uma aparência. Ei, uma aparência que vai lhe deixar, maravilhoso. Nossa, pastor Pérez, que coisa linda. Rapaz, você viu? Olha o homem como é que está. E quando eu chego em casa, eu se deparo com o quê? Com uma realidade que você não conhece, somente eu. Assim era Naamã. Um certo dia, ele vai guerrear, ganha a batalha, e dentre uma cidade, Judeia, ele leva como cativa uma menina. Aleluia. Pegou essa menina e levou para ser serva na sua casa. A menina foi, não tinha opção. Então ela vai ser serva, vai ser escrava dele. Escute bem. Ele leva uma descendente dele, uma descendência da sua casa, de Israel, para ser escrava no seu palácio, na sua casa. É da onde não se espera que sai. Diga assim, da onde não se espera é que sai a sua bênção. Escute bem, que coisa linda. Eu já estou terminando. Olha só que coisa linda. Ninguém conhecia esse lado dele, nem o rei. Ninguém conhecia esse lado dele, porque uma vez que soubesse que ele estava leproso, aonde ia parar Naamã? Aonde ele iria parar? No leprosário. Ele ia ser expulso da casa, ia ser expulso do exército e iria ser levado para o leprosário. Ou seja, ele iria ser exilado para a morte. Ei, uma pessoa que vive um estado como esse, ser agora convidado para ser exilado para a morte, porque não havia cura para a lepra. Ele ia morrer aos poucos, ele ia se podrificando aos poucos. Infelizmente ainda tem pessoas assim, que prefere morrer aos poucos, se podrificando espiritualmente, para o lado espiritual, porque não quer descer do salto, não quer se humilhar, ou talvez dizer assim: Deus, olha para mim com misericórdia. Como Naamã cresceu numa cultura diferente, ele era da descendência de Israel, mas cresceu em uma cultura que não era dele, porém era justo nas suas conquistas, e era um homem de caráter, e segundo a Bíblia, varão valoroso e de muito respeito. Uma serva limpando a casa viu quando ele chegou. Então chega Naamã com a armadura. Começa a tirar a armadura. Tira a couraça que está sobre ele. E quando a serva vê ele tirar a camisa, o seu corpo está tomado de lepra.
ela poderia ter chamado e ter falado para todos, mas ela não faz isso. Aleluia. Ela poderia ter falado, mas ela não fala. Ela poderia ter falado assim: o meu general Naamã, meu senhor, está leproso. Não, ela não fala. Ela começa agora a interceder por ele, tentar arrumar um jeito de conversar com ele. Imagine um servo chegar para o meu senhor e falar assim: meu senhor, o senhor está leproso? Ele mandava matar ela. Se ela anuncia que ele está leproso, ele mandava matar ela. Ninguém podia saber. Um segredo de morte. Então ela começa a arrumar um jeito para falar com ele. Quando ela vê a oportunidade, ela fala assim, ela fala para ele escutar: se o meu senhor tivesse em tal lugar, há um profeta que pode livrar o meu senhor Naamã da lepra. Aí ele, opa, ei menina, o que você falou? Chegue para cá. O primeiro passo é a humilhação, é saber que você está precisando. O primeiro passo é a humilhação, é você entender que você precisa de um milagre. Enquanto você não faz que Deus entenda que você precisa do milagre, Ele não faz nada. Ele não faz nada. Você precisa se humilhar. Entender que você precisa de ajuda. Porque Deus não faz nada daquilo que nós queremos. Não, Deus não toma a nossa frente, não. As pessoas me perguntam: pastor Pérez, por que muita gente são curadas e muita gente não são? São curados aqueles que entendem que ele precisa de um milagre. É onde ele vai chorar, e chorar lágrimas verdadeiras. Vem cá menina, conta para mim. Olha, lá em Samaria tem um profeta que pode te livrar da lepra. Quem é ele? Eliseu. Ele pode te livrar da lepra. Olha como que ele é justo. Ele vai até o seu rei e pede para o seu rei escrever um ofício, uma carta, pedindo liberação das fronteiras militares, para que o mesmo consiga chegar até Samaria sem ter incursão de guerra. Aí é de um rei para outro rei. Aí o rei dele, ele teve que, abrir a boca. Teve que abrir a boca para o rei. O rei era muito amigo dele. Então ele pede a carta, o ofício. O rei vai lá, faz o edital, carimba, e o ofício vai na frente, abrindo caminho para ele passar. Ei, estamos falando de um general. Não estamos falando de um soldado raso, estamos falando de um general. Uma pessoa que, se capturada, se ele fosse capturado, ele certamente seria o pivô de pagamento pelo sequestro dele. Então tem que ter uma permissividade. Então houve uma permissão. Então ele vai trilhar em caminhos inimigos com uma carta, com um ofício direto para o rei. O segredo é para quem você enviou a carta. Para quem você enviou a carta? Foi para o rei? Ou foi para aquele que pode te trazer o milagre? Pastor Pérez, por que o senhor está falando isso? Porque Naamã pensou que conversando somente com o rei resolveria tudo.
Aí ele chega diante do rei de Israel. O rei vê o ofício, e na mesma hora o rei ignora e rasga as vestes. Irmão, quando um rei ignora um ofício de outro rei e ele rasga as vestes, ele está simbolizando, está fazendo uma indicação de guerra. Ele está entendendo que ele foi ofendido. E quando um rei se sente ofendido pelo um oficial de escalão maior de um outro exército, ele declara guerra. Então ele rasga a sua roupa e diz assim: porventura tem eu poder para fazer tal coisa? Porventura tem eu assim para fazer isso? O rei fica indignado. Porém não podia fazer nada com Naamã, porque havia um ofício em transição. Aí o general está voltando, da capital até Samaria, somava-se 50 km, 50 quilômetros da capital de Israel até Samaria, 50 quilômetros. Então ele está voltando e alguém fala assim: somente Eliseu pode dar solução para ele. Então alguém manda, enquanto o general está conversando com o rei, alguém está indo lá em Samaria. Quando Eliseu ficou sabendo disso, Eliseu mandou o teu servo vir ao encontro de Naamã, cujo nome é Geazi. Vai lá, eu preciso evitar uma guerra. Se Eliseu não intervém, uma guerra estava declarada. Eu preciso evitar uma guerra. Vá lá e diga para ele ir no Jordão. Meu Deus do céu. E mergulhar 7 vezes. Querido, naquela época era a época da cheia. Diga, naquela época era a época da cheia. Havia muita chuva em Israel naquela época. E o Jordão estava cheio. Ei, tu já percebeu como fica um rio quando chove bastante? Aquele rio que é tão clarinho que você vê os peixinhos nadando ali embaixo ali, e quando chove, como é que esse rio fica? Ele fica sujo. Desce todo tipo de entulho que você possa imaginar, desce no rio. Desce sofá, desce bujão de gás, desce pedaço de cama, desce tudo quanto é coisa, pedaço de árvore, desce um monte de sujeira que você pensa, desce cavalo morto, desce boi morto, desce cachorro, desce um monte de coisa no rio. Mas Deus, para abençoar, Ele te prova, meu. Não pensa que tudo vem de graça, tudo vem fácil, não. Eu não acredito em nada fácil. Eu entendo que tudo tem que ter um sacrifício. Tudo tem que sacrificar. Ou você sacrifica para você ter gosto da tua bênção, ou você, meu irmão, continua da forma que você está. Sacrifica, meu irmão. Aí até então, até ver o Jordão, ele está tranquilo, até ver o Jordão. Ele tranquilo em cima daquele cavalo. Imagina um cavalo, meu irmão. Imagina um cavalo. Aquela coisa linda. Cavalo de general tem que ser o melhor. Vem daquele cavalão. E o servo junto com ele. Aí quando ele chega, é onde? Não, desce aqui, desce ali. Aquele rio ali, o Jordão. Quando ele olha para o Jordão, que vê aquele rio, irmão, todo sujo. Época da cheia, da cega, entulho para tudo quanto é lado. Todo o lixo que vinha da capital passando ali. Ele pula do cavalo irado e diz assim: porventura não há mananciais, porventura não há piscinas em Samaria, aonde eu poderia me banhar? A soberba entrou no coração de Naamã, ele ficou irado.
e disse: porventura não há rio, não há oásis lá, que eu possa me banhar, me mandar-te vir para cá, para tomar banho nessa água suja. E o servo olha para ele e diz assim: meu amigo, eu sei que o senhor é general, mas o negócio é o seguinte: ou tu desce do salto e mergulha, ou continua leproso. É desse jeito. Tem pessoas que precisam do milagre, mas não quer descer, não quer sair do cavalo. Desce do cavalo, sai do salto, sai da posse. Ou você se livra dessa lepra da vaidade, ou continua leproso. Pastor, não fala assim não, porque ele prega bonito. Aleluia. É missionário Adriano. É porque o tempo não dá. Eu pregaria lá umas 3 horas, mas eu estou terminando. Glória a Jesus. Pastor Pérez, não faz isso não, porque o menino prega bonito, ela prega bonito, ela canta bonito, ele canta bonito. E daí que prega bonito, e daí que canta bonito, ou desce do salto, ou então continua leprosa. Sai dessa posse. Para receber tu tem que mergulhar. Ei, escute bem. Ele tinha, conta comigo, ele tinha, olha aqui, divisa de soldado. Conta comigo, ele tinha divisa de cabo. Ele tinha divisa, ei meu Deus do céu, de sargento. Diga, ele tinha. Diga, ele tinha divisa de subtenente. Diga, ele tinha divisa de aspirante. Diga, ele tinha divisa, aleluia, de segundo tenente, de primeiro tenente. Ele tinha divisa de capitão. Ele tinha divisa de major. Ele tinha divisa de tenente coronel. Ele tinha divisa de coronel. Ele tinha divisa de general de divisão. Ele tinha divisa de general de exército. Mas deixa eu te saber, deixa eu te fazer saber de uma coisa: a estrela pode te botar no status, mas a estrela não vai te purificar e nem vai te levar para o céu. Me ajuda aí. Ei, tem hora que nós devemos se desfazer daquilo que nos coloca em posição de soberbos. A vaidade nos faz trilhar em palcos radiantes. A vaidade pode levar nossa fama a rasgar o céu de uma ponta a outra. A vaidade nos traz estrelas. A vaidade traz para a nossa vida status. As estrelas brilham. Assim diz a palavra, que o homem poderia chegar até as estrelas do céu, mas o Senhor o arrancaria de lá. Desce. A estrela não vai trazer a tua salvação. E aí, meu amigo, é pegar ou largar? Ou desce do cavalo e mergulha, ou então continua leproso. Tu pode até desfilar com a tua armadura por aí,
Você pode até botar aquela túnica especial que você costuma ir nas festas. Você pode se apresentar como o rei da cocada branca, da cocada preta, da morena, da amarela, da azul, ou sei lá que cor seja. Mas quando você chegar em casa, aleluia, entrar dentro do teu quarto, vai saber de fato quem você é. Você vai se deparar com o seu eu, com o seu original, e vai dizer: meu Deus, todo mundo me olha dessa forma, mas olha a forma que eu estou agora. É onde você vai lembrar a amargura da decepção que você é com você mesmo. Ei, Deus está te dizendo nessa noite, Deus está falando nessa noite que nós temos que tirar, arrancar isso da nossa vida. Aí ó, o servo, ó, desce ali. Aí ele vai lá, ó, tudo bem. Ainda está soberbo, viu? Ainda está soberbo, viu? Dá o primeiro mergulho. E aí? Tranquilo? Não, rapaz. Está faltando uma coisa aí. Mergulha outra vez. O homem disse 7 vezes. Tem gente que quer receber a bênção logo assim. É? Ó. Fica a vida toda sem fazer nada para Deus. É um soberbo de carteirinha. É um rebelde de carteirinha. Não faz nada para Deus. Aí o dia que vem na igreja, o dia que ele vem no culto, ele quer ser abençoado. Ele quer receber a bênção de cara. Joelho ali. Senhor, o negócio é o seguinte: estou andando a pé, estou precisando de um jeguinho. Nem jegue Deus vai te dar. Nem um jeguinho ele vai te dar. E tem hora que nem a magrela ele permite você comprar. A magrela, a gente chama de magrela, é a bicicleta. Nem a magrelinha você vai conseguir comprar. Ah. Aí fica de rebeldia, missionário Adriano. Oh, Deus não me dá nada. Vejo fulano ser abençoado, que não sei o que, mas você não quer sair do saldo, filho. Sai do saldo. Seja humilde. Reconheça que você precisa. Uma coisa é você retomar. Ó, ei, retoma o costume de adorar Ele. Retoma o costume de conversar com Ele, de se humilhar. Aí, ó, dá o segundo mergulho. E aí, tô bom? Vê o segundo culto, vê o segundo culto aí. Como é que eu tô? Viu como é que eu cantei aquele dia? Rebentei, meu amigo. Pensando o quê? Dá uns pulinhos tudo. Hã? Vem um terceiro culto. No quarto culto ele já quer mandar na igreja. No quinto culto já não quer mais ouvir o pastor. No sexto culto ele já pega a oportunidade, já quer pregar, e recebe uma saudação, mas já quer falar 30 minutos. E aí, estou curado? Não. Falta o mergulho da humilhação. É um mergulho da humilhação. Não, mas rapaz, está vindo muito lixo lá de cima. É nesse lixo mesmo. É aonde está passando mais lixo. É o mergulho da humilhação. A que mergulho é esse, pastor? É aonde você tem que reconhecer que você precisa do milagre. E para precisar do milagre, tu tem que lá, ó, sair do cavalo, tirar a armadura, tem que descer lá no fundo do baú. Tá vindo entulho? Tá. Mergulha no meio do entulho. Mergulha. Glória a Jesus. Fique de pé. Meu Deus do céu. Se eu for pregar já sobre na mãe, eu vou pregar a noite toda. Cara. Glória a Jesus. É você reconhecer que você precisa. Somente no mergulho da humilhação ele pôde ver o milagre de Deus. Glória a Jesus. Que essa lepra não impregna na nossa vida, porque precisamos e necessitamos de Jesus. Quando nós mergulhamos, quando a gente mergulhamos, damos o mergulho da humilhação, que é onde você mergulha, onde está cheio de junco, você vai entender
que somente descendo e se humilhando, vamos sensibilizar os olhos de Deus em direção da nossa vida. Glória a Jesus. Queridos, eu vou estar orando pela tua vida e depois vou falar algo aqui. Estenda as tuas mãos assim. Quem está afastado da igreja aqui? Quem está afastado? Faça assim para eu saber. Afastado? Isso, está afastado. Tem mais gente afastada aí, irmão? Hã? Venha hoje. Venha hoje. Amanhã eu não posso te falar nada não. Só posso falar hoje. Venha hoje. Venha, vai lá alguém lá com ele lá. Venha hoje para Jesus. Venha hoje. Deus tem promessas grandiosas na tua vida, meu filho. Promessas grandiosas na tua vida. Vem hoje para Jesus. Vem hoje. Glória a Jesus. Vem hoje. Não deixa para depois não. Deixa não. Glória a Jesus. Eu saí de casa essa semana para ver um acidente que aconteceu lá em Gandu, na virada da curva lá. Meu amigo, olha, quando eu vi aquelas pessoas imprensadas, despedaçadas dentro do carro, eu tive que ajudar. Eu ajudei lá a tirar o corpo de dentro das ferragens. Meu irmão, você vê que depois que você morre, a carne ela fica ali como se fosse um objeto. Missionário, coisa triste. Triste, triste, triste. Saíram de casa para resolver algo na rua e voltar para casa. Só saíram, mas não voltaram. Nós dormimos hoje, não sabemos se acordamos amanhã. E Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Precisamos ficar atentos. Isso pode acontecer a qualquer momento. A igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. A qualquer momento. É questão de tempo para isso acontecer. É questão de momento para isso acontecer. Glória a Jesus. Vem hoje. Vem hoje. Qual é o teu nome? Israel. Tem um nome, meu Deus do céu. Você tem um nome de Jacó, rapaz. É Israel. Você tem um nome de Jacó. Glória a Jesus. Você tem um nome abençoado de Jacó, porque Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Glória a Jesus. Vem hoje, Israel, não fica aí fora não. Vem para Jesus, volta para Jesus hoje. Glória a Deus. Enquanto Israel está ali decidindo, até o final do culto, você tomar coragem, você vem aqui, viu? Glória a Jesus, que eu quero orar por você. Glória a Deus. Fecha tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, está aqui o teu povo, meu Deus, diante do Senhor. Deus, continue, meu Pai amado, abençoando o seu povo. Jesus, continua nos livrando dessas lepras, dessas erroneidades que nos faz afastar da tua presença. Deus, não permita que a vaidade, não permita que nada disso venha abrandar o nosso coração, mas limpa, nos purifica por dentro e por fora, porque sabemos que o Senhor está voltando para buscar a tua igreja. Deus, eu te peço também pela vida do pastor Sidney, que está ali junto com o pastor Isaías e o diácono que te acompanha. Jesus, os obreiros que ali acompanham o teu servo, em nome de Jesus, dê livramento para o teu filho na vinda, seca o teu filho naquele lugar, em o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus.